Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. 19 horas e 28 minutos. Estamos começando a nossa live. Sempre inicio um minutinho antes para ver se está tudo certo, se o som e a imagem está correta. Agradeço ao meu amigo Newton pelo convite. Temos feito lives aqui pela Associação Espírita Domingos de Luz, sempre aos domingos. Dessa vez, aqui estamos na segunda-feira, agradecendo a Deus pela oportunidade. Agradeço aos amigos e amigas que estão entrando agora, para que conosco possamos refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E hoje nós vamos fazer uma síntese de O Livro dos Espíritos. Interessante que quando nós falamos de O Livro dos Espíritos, como ele é o primeiro livro da doutrina espírita, é a obra básica, fundamental do espiritismo, muitas vezes nós não nos chama tanto a atenção. Por isso, realmente pretendo, nessa noite, chamar mais a atenção ainda com relação ao Livro dos Espíritos. Convido a todos vocês para que juntos possamos fazer uma prece. Hoje eu escolhi a prece de Cáritas e eu peço aos amigos que comigo possam acompanhá-la, que nós possamos agradecer a Deus pelas oportunidades, pedir a Deus a sua ajuda para esses momentos de dificuldades que estamos passando. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que possamos também, amigos e amigas,
pedir a Jesus, nosso irmão mais evoluído, Jesus que nos ensinou, Jesus que exemplificou, pedir a Ele a sua proteção para todos nós, aqui encarnados, no planeta Terra, em todos os recantos deste bendito planeta que é uma escola, que nós possamos ter forças para vencer a tempestade que se apresenta nesse momento. E certamente, se aqui estamos, é porque temos condições para isso. Que possamos também agradecer aos espíritos amigos que sempre estão conosco em todos os momentos, nos ajudando. E que a gente não se esqueça em nenhum momento de que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Que assim seja. Muito bem. Feita a prece, agradeço aos amigos que têm escrito aqui, Regiane, Aparecida, outros nomes vão aparecendo. Muito obrigado por estar nos assistindo. E hoje nós vamos fazer uma síntese desse livro extraordinário que é o Livro dos Espíritos. Trouxemos um texto que começa assim. Esta obra monumental, que ainda a quase totalidade da população da Terra não a conhece, contém 1018 questões, que abrangem todos os temas de interesse humano e foi lançado na metade do século XIX, exatamente no dia 18 de abril do ano de 1857. Era um sábado. E ontem fez exatamente 164 anos do lançamento desse livro magnífico, um livro de estudo, um livro que nos responde todas as nossas indagações, que diz para nós, de forma muito clara, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Essas questões todas foram formuladas por Allan Kardec aos espíritos superiores. Como acréscimo às 1018 perguntas, foram feitas outras 200 perguntas, portanto, dando um total de 1218 questões. Uma observação: na tradução feita por José Herculano Pires, são 1019 questões, porque o Herculano Pires, ao fazer a tradução, houve por bem fazer uma subdivisão de uma das últimas questões de O Livro dos Espíritos. Dentre as 1018 questões, vamos ficar com esse número, 19 delas foram escritas por Allan Kardec, como comentários elucidativos ante os assuntos que eram abordados. Allan Kardec também foi o autor da introdução e da conclusão do livro, como também foi o autor de 191 esclarecimentos que estão inseridos após respostas de questões que foram respondidas pelos espíritos superiores. O Livro dos Espíritos, ele contém os princípios da doutrina espírita, portanto, contém os princípios do espiritismo. Palavra essa inserida em O Livro dos Espíritos. Espiritismo e espírita foram duas palavras criadas por Allan Kardec para exatamente diferenciar aqueles que eram os seguidores dessa nova doutrina, a doutrina espírita, que de nova, na realidade, trazia apenas o nome, mas a doutrina espírita, ela surge, nós espíritas entendemos isso, como o Consolador prometido por Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, para nos elucidar todas as dúvidas que tínhamos e que Jesus não as respondeu quando aqui esteve, porque nós não tínhamos condições de entendê-las. O Livro dos Espíritos nos esclarece sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, fala das leis morais, fala da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Os ensinos foram dados por espíritos superiores,
com a ajuda de diversos médiuns, diversas também médiuns, né? Muitas mulheres trabalharam como médiuns, como homens também trabalharam, claro, em diversas partes do planeta Terra. As respostas foram enviadas para Allan Kardec, em Paris, e Kardec fez então uma análise das respostas para então colocá-las no livro. O Livro dos Espíritos, no dizer do próprio José Herculano Pires, é um monumento de lógica, de coerência, de sabedoria, de bondade e de espiritualidade. Continua ele dizendo que todos aqueles que tiveram a oportunidade de percorrer as suas páginas saíram dali simplesmente encantados. Mergulhando na sua leitura, deparamo-nos com um universo diferente daquele que nos habituáramos a suportar nas lutas diárias, na rotina cansativa da vida. Encontramos no Livro dos Espíritos um universo harmonioso, em que as partes essenciais da vida não estão em litígio, mas se unem num todo, se completam. Problemas transcendentais, como o da existência de Deus, ou problemas humanos, como o da vida social, da vida, da vivência, da necessidade que nós temos de vivenciar uns com os outros, todos eles são ali resolvidos à luz do bom senso, da razão esclarecida, para nos levarem, afinal, à apoteose da libertação espiritual do homem, graças à fé raciocinada, que supera os antagonismos irracionais do ateísmo e da fé dogmática. Ou seja, o Espiritismo surge com o Livro dos Espíritos. Daí estamos fazendo essa live exatamente como uma homenagem aos 164 anos de O Livro dos Espíritos. Em diversas regiões aqui do nosso país, estão sendo feitas também nesta semana a chamada Semana Espírita, também em homenagem ao lançamento de O Livro dos Espíritos. Hoje, 19 de abril, é o dia do Espírita. Também foi uma criação dos próprios homens e tudo, para exatamente homenagear, mais uma vez, então, a doutrina espírita e o lançamento de O Livro dos Espíritos. Continua o José Herculano Pires dizendo que o Livro dos Espíritos, ele é o farol que há de rasgar as densas trevas desta era sombria da história, para indicar ao mundo o caminho seguro da renovação espiritual, com base na interpretação do Cristo, do cristianismo, em espírito e verdade. José Herculano Pires escreveu esse texto e o publicou em um jornal na capital do estado de São Paulo, em meados do século passado. E aqui ele fala, que o Livro dos Espíritos haverá de nos ajudar a rasgarmos as trevas desta era sombria da história. E hoje, 50, 60 anos depois que foi escrito esse texto, o Livro dos Espíritos tem 164 anos. O texto, pouco mais de 60 anos. Vivíamos também situações difíceis, mas talvez a mais complicada, a mais complexa de todas seja a que nós estamos vivendo agora. E certamente encontraremos ajuda em O Livro dos Espíritos, que irá nos responder de forma racional os porquês de estarmos passando por aquilo que estamos passando. Porque tudo na vida tem uma razão de ser. Porque tudo na vida está dentro das leis de Deus. Já ouvimos Jesus nos dizer que nenhuma folha cai sem que Deus o saiba. Claro que era uma situação alegórica, mas nós estamos sob as leis de Deus. Então todos os acontecimentos estão dentro das leis de Deus.
Vivendo a situação da pandemia que estamos vivendo agora, muitas vezes nós, em momentos de desespero, nos sentimos abandonados. Será que Deus esqueceu de nós? Não, Deus não esqueceu de nós. Jamais vai esquecer-se de nós, em nenhum momento sequer. Mas nós estamos atravessando por um período que nós mesmos criamos através das nossas ações. E precisamos de ajuda para sair dele. E o Livro dos Espíritos, certamente, irá nos ajudar. Toda a doutrina espírita está escrita ou descrita neste livro, de forma sintética, desenvolvida posteriormente nos demais livros da codificação. E o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e de respostas. Portanto, é um livro didático. Não é um livro de leitura corrente, mas é um livro de estudo constante. Daí, então, observarmos a genialidade espiritual de Allan Kardec ao formular o Livro dos Espíritos dessa forma, para nos facilitar justamente o seu entendimento. Esta obra extraordinária, somente com o passar do tempo e o nosso amadurecimento intelectual e espiritual, é capaz de ser paulatinamente absorvida. Por isso, o dizermos, mais uma vez, que é um livro de estudo, um livro de reflexão. É o chamado livro de cabeceira. Quando precisarmos, nos recorremos a ele. Desde a primeira questão, o que é Deus? Esta é a primeira pergunta que Kardec formula aos espíritos. Ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta o que é Deus. Os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, desde essa primeira questão, este excepcional livro nos responde, como dizíamos anteriormente, de forma didática, todas as nossas dúvidas em relação à vida, não ficando sequer uma incerteza acerca da bondade, do amor e da justiça de Deus para conosco, os seus filhos. Então, se alguém nos perguntar, olha, eu tenho interesse na doutrina espírita, qual livro eu devo ler? A resposta deve ser sempre o Livro dos Espíritos. Ah, mas o Livro dos Espíritos é difícil de entender. Mas o Livro dos Espíritos é um livro de estudo, não é de leitura corrente. Então nós vamos lendo aos poucos, com tranquilidade, buscando nas 1018 perguntas, aumentadas para 1218 perguntas, né? As nossas dúvidas. Então nós podemos ler primeiro uma parte, depois, se quisermos lermos a terceira parte, podemos fazer isso. Podemos ir e voltar, porque é um livro de estudo. E na medida que nós vamos nos amadurecendo, mais nós vamos compreendendo, então, o sentido dos ensinamentos que ali estão contidos. Naturalmente que, ao afirmar que nenhuma informação ficou sem resposta, devemos entender que o Livro dos Espíritos é uma obra de estudo e de reflexão contínua, para que seja absorvido o seu vasto conteúdo. Para um livro receber o reconhecimento de singular, ele deve preencher diversos requisitos que o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, faz jus em todas as suas páginas. Por se tratar realmente de uma obra rara, extraordinária, incomparável. É um livro fabuloso. Nós espíritas, certamente, sempre iremos recomendar a leitura de O Livro dos Espíritos, muito embora exista uma diversidade da literatura espírita extraordinária. São milhares de livros, muito bons, que nos auxiliam também à compreensão das nossas dúvidas com relação à vida, aqui de espíritos encarnados, e com relação à vida também nossa, de espíritos desencarnados, no mundo dos espíritos. Mas a obra fundamental é o Livro dos Espíritos. Então, como dizíamos, é dividido em 4 partes. Na primeira parte, intitulada Das Causas Primárias, Allan Kardec nos apresenta Deus em toda a sua grandeza e bondade. Informa sobre o princípio das coisas, fala da formação dos mundos, dos seres vivos, fala também da pluralidade dos mundos.
descreve de forma magistral o princípio vital, a formação dos seres orgânicos e também dos seres inorgânicos. Fala da vida, fala da morte, da inteligência e do instinto. São informações científicas que a ciência humana ainda não foi capaz de desvendar. E, no entanto, nenhuma delas foi desmentida, o que é um fato raro, realmente extraordinário, visto que a comunidade científica é sempre muito rápida na defesa dos seus princípios. Essa primeira parte, chamada de das causas primárias, ela deu origem a um outro livro esse chamado A Gênese, que foi lançado em 1868 e que é o quinto livro das obras básicas, que são 5. Então nós observamos que a primeira parte de O Livro dos Espíritos, houve a necessidade do amadurecimento, então, de 11 anos, para que surgisse, então, o complemento da primeira parte de O Livro dos Espíritos, que foi trazido por Allan Kardec, e é o livro A Gênese, que fala da formação do mundo, formação dos mundos. Fala exatamente, de forma mais explícita, então, da bondade, da grandeza de Deus, do princípio vital, da formação dos seres. É um outro livro também que é muito recomendado para que nós o estudemos. Na segunda parte, que é denominada do mundo espírita, o mundo dos espíritos, Allan Kardec formula perguntas sobre este mundo, o mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro lar. E os espíritos respondem racionalmente sobre a origem e a natureza dos espíritos, os objetivos da reencarnação, da pluralidade da existência, ou das existências. Fala da intervenção dos espíritos aqui no mundo corporal e da ocupação e missão dos espíritos. Quando a gente fala mundo dos espíritos, não estamos nos referindo a um planeta em si, mas o mundo dos espíritos ele está em torno do nosso planeta, do planeta Terra. Esse é o mundo dos espíritos, habitantes do planeta Terra. Cada planeta tem o seu mundo dos espíritos, ocupados por espíritos que ocupam aquele planeta. Porque vemos na primeira parte do livro que Kardec se ocupa também com a pluralidade dos mundos habitados. Jesus mesmo já havia nos dito que há muitas moradas na casa do Pai. Estava se referindo, hoje entendemos, à grandeza do universo. Este livro, essa parte, melhor dizendo, essa segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, deu origem ao segundo livro das obras básicas, ou seja, o livro dos médiuns, que foi lançado no ano de 1861. E esse livro vai nos falar justamente disso, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, da formação dos médiuns, da importância da mediunidade, vai falar das reuniões mediúnicas. Enfim, é um livro importantíssimo para todos nós. E ele vem complementar, então, essa segunda parte, que é síntese. Kardec faz uma síntese que iria, então, complementar com o livro dos médiuns. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. Ali, a gente vê respondidas as mais intrínsecas questões a respeito do nosso comportamento perante nós mesmos e diante da sociedade. Essa parte das leis morais contém mais de 300 questões, perguntas e respostas, nos mostrando as leis perfeitas criadas por Deus para proporcionar a todos nós as mesmas oportunidades de evolução, seja no campo científico, filosófico e religioso. Essa terceira parte das leis morais quase sempre é a mais estudada dentro dos centros espíritas. É a mais usada pelos diversos oradores que fazem palestras também, porque nos dá a oportunidade muito grande de falarmos sobre dos assuntos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Porque ali vai se falar sobre lei de sociedade, lei de trabalho, lei de destruição. Enfim, vai se falar
das leis que nós vivenciamos todos os dias. Nesta parte, são apresentadas as respostas para 3 indagações. O que é lei moral? Quais são as leis morais? E como praticar as leis morais? Essas leis, estabelecem todos os deveres do homem. Primeiro para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo. Permite observar que a vida em sociedade, que o trabalho, a conservação, a liberdade são leis de Deus, cujos objetivos visam o progresso da humanidade. Esta parte do Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, originou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o livro mais vendido aqui no Brasil. Porque ele nos fala, de uma forma mais explícita, de Jesus, do nosso cotidiano, daquilo que precisamos fazer para que a gente se torne um espírito melhor. Esse livro, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi lançado no ano de 1864. 7 anos, portanto, depois do lançamento de O Livro dos Espíritos. E é um livro muito bom, muito gostoso. A sua leitura realmente ela é fascinante. É recomendado também para todo mundo. Na quarta parte, nomeada Das Esperanças e Consolações, vemos novamente a justiça e a bondade de Deus em todas as situações por nós vivenciadas, seja aqui, em mais uma experiência proporcionada pela reencarnação, ou no plano espiritual, na condição de espírito desencarnado. Considerando que a ação dos espíritos ocorre dos 2 lados da vida, aqui no mundo corporal e no mundo espiritual, as consequências, portanto, do cumprimento ou não das leis morais devem ser também estabelecidas nesses 2 mundos, naturalmente. Então, o que ocorre? Nós estamos encarnados. Ao nosso lado, provavelmente existem espíritos desencarnados. O médium vidente consegue vê-los, mas nem todos nós conseguimos. Porque se nós todos somos médiums, nem todos nós trabalhamos efetivamente na mediunidade. Mas o que ocorre? O que eu sou aqui, agora, nesse momento, como espírito encarnado, ao me desfazer desse corpo, com a morte do corpo físico, eu permanecerei sendo o que eu sou, porque eu sou um espírito. Portanto, as consequências das minhas ações aqui serão as mesmas no mundo dos espíritos. No capítulo desse livro, da quarta parte, das penas e gozos terrenos, são apresentadas as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis morais no mundo corporal. Na segunda parte dessa quarta parte, das penas e gozos futuros, são examinadas as consequências do cumprimento ou não das leis morais no mundo espiritual. Esse livro, amigos e amigas, deu origem ao livro O Céu e o Inferno, que foi lançado no ano de 1865. Portanto, esse livro, ele deu origem a 4 outros livros, cada um deles explicitando, então, de forma mais minuciosa, o que cada uma das partes de O Livro dos Espíritos veio nos trazer. Por isso que O Livro dos Espíritos é, certamente, uma obra ímpar, extraordinária, singular. E nós, realmente, ficamos muito felizes quando nós podemos falar sobre esse livro extraordinário. O Newton acabou de entrar agora. Boa noite, Newton. Muito obrigado pelo convite. Está aí um aviso, um recadinho, né? Parece que as atividades presenciais irão voltar, né? Ótimo, que bom, né? Nós estamos vivendo a situação da pandemia ainda, mas precisamos continuar confiantes nas leis de Deus, tomando os cuidados das leis do homem.
uso de máscara, evitar aglomerações, higienizar sempre as mãos. E nós, caminhando para o término da live, dizemos que nada mais justo nessa singela homenagem ao livro dos Espíritos que reconhecer que ele é singular, por nos ter proporcionado reconhecer a importância da vida em todos os seus aspectos, nos permitir reconhecer a bondade e a inteligência de Jesus, nosso irmão maior, e também conhecer com mais profundidade a justiça, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Por isso que nós, espíritas, todos os anos, fazemos uma semana chamada de Semana Espírita, onde nós reverenciamos essa obra monumental, o Livro dos Espíritos. Reverenciamos também Allan Kardec. E mais uma vez dizemos que Allan Kardec não é o criador do Espiritismo. Ele é o codificador da doutrina espírita. Ele é o elaborador das perguntas que foram respondidas pelos Espíritos. Ele também, depois de algumas respostas dadas pelos Espíritos, ele fez uma complementação das mesmas. Portanto, amigos e amigas, leiam, estudem o Livro dos Espíritos. Ele está entre nós há 164 anos, mas ele veio exatamente como o Consolador prometido por Jesus, para nos ensinar que nós somos espíritos imortais, que Deus é bom. Por isso Jesus disse da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, exatamente pelo reconhecimento que Jesus tem de Deus e que nós não temos ainda. Os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades ocorrem justamente em razão de não confiarmos ainda em Deus, não acreditarmos de forma realmente grande nas suas leis, reconhecê-las como perfeitas. Daí surgem então as ansiedades, surgem as depressões, surgem realmente a ingratidão, surgem os problemas. Por isso Jesus já nos ensinava a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Era isso que eu tinha para os amigos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Como nós estamos fazendo a live na segunda-feira, no domingo costumo dizer aos amigos que eu tenho feito a postagem de um vídeo diariamente no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. E quem quiser conhecer as minhas palestras, que são feitas lá, palestras de 10, 12 minutos, é só entrar lá. O nome é Jorge Jossi Wagner, conforme foi postado aí pelo Newton. E os amigos podem se inscrever em meu canal se quiserem. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. E vamos fazer um encerramento com uma prece de agradecimento pela oportunidade de termos ficado aqui durante 30 e poucos minutos, pensando no bem, falando do bem, criando em torno de nós realmente um ambiente amigo, fraterno, harmonioso e equilibrado. Por isso o agradecimento a Deus, nosso Pai, Pai de amor. O agradecimento pela vida, pelas oportunidades que temos recebido dele. O agradecimento a Jesus, nosso irmão, governador espiritual do planeta, que nos ensinou, que exemplificou qual o caminho que temos que seguir para conquistarmos o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, mas que precisa ser colocado para fora. Por isso nós encerramos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes
caímos em tentações e livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Ficamos por aqui, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez. Que possamos, então, voltar a prestigiar as palestras presenciais que o Newton vai postando, né? Porque nós temos essa máquina maravilhosa, extraordinária, que é a internet, onde a gente fica sabendo rapidamente todos os acontecimentos, tudo aquilo que acontece. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês, fiquem bem, fiquem em paz.